Oi, pessoal, o vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Estamos aqui juntos adorando ao Senhor. E antes de fazer a leitura do texto bíblico, eu queria incentivar, encorajar os irmãos a darem uma olhada no YouTube da igreja, certo? Nós estamos com uma devocional de 30 dias durante esse mês todo, na realidade de janeiro, certo? Durante todos os dias de janeiro, uma devocional que tem por título Metas. Então vá lá, em vez de você ir primeiro na igreja do lado, né? Parece que a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas isso é porque você não tirou o lençol ou então ainda não limpou o vidro para perceber que a sua grama também é boa, é verde. Então dê uma olhada no YouTube da nossa igreja. Está lá o pastor Eliseu falou durante todo o mês de dezembro acerca do Natal. E agora, esse mês de janeiro todo, devocional metas, ali 5 minutos, 4 minutos, você vai ser muito abençoado. Amém? Meus amados irmãos, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Amém? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Feche seus olhos e não a sua Bíblia. Medite agora na palavra de Deus juntamente comigo. Abra o seu coração em nome de Jesus. Pai, fala aos nossos corações essa noite. Assim como o Senhor ministrou a minha alma, o Senhor ministre, ó Deus, a tua igreja nessa hora. Nós estamos aqui, Deus, somos teus servos. Estamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir a tua voz, o nosso coração também, Senhor. Que o Senhor leve a nossa mente cativa a ti. Que toda dificuldade, todo pensamento que não esteja nesse momento voltado para o culto, ele possa ser colocado de lado. E, ó Espírito Santo, eu imploro, eu rogo a ti, ajuda esse irmão e essa irmã a se concentrar na palavra do Senhor nessa hora. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu pensei muito no que falar no primeiro culto desse ano. Debaixo de oração e perguntando a Deus o que poderia ser dito nessa noite. Ora, é o primeiro culto do ano. E é uma responsabilidade muito grande você falar, porque das duas umas, ou você consegue incentivar a igreja, ou você consegue paralisar a igreja. Hoje pela manhã o pastor falava sobre discipulado, aquilo que está dentro da nossa visão como grupo pastoral da igreja, a partir desse ano, com uma carga mais pesada, força total, as turbinas já a todo vapor, tudo que ela pode dar de si para que o avião decole. E aí eu fiquei pensando e orando, e esse salmo, ele veio como direção de Deus para falarmos nessa noite, juntamente com a igreja, e meditarmos nessa palavra de Deus.
Eu não sou muito de tematizar, mas eu gostaria de dar um tema a esse salmo, na realidade, a essa exposição da palavra. Eu diria que um tema importante para este salmo seria caminhos para uma vida feliz ou caminhos para a felicidade. E eu começo perguntando a você, o que faz você feliz? Talvez essa frase ela não seja tão difícil, ou você talvez não tenha, talvez você se lembre na realidade dessa frase, porque algum tempo atrás, anos atrás, eu ainda não era nem casado, havia um comercial do grupo Pão de Açúcar, e aí a frase começava exatamente assim: o que faz você feliz? E aí várias cenas de pessoas comendo, se abraçando, no supermercado, comprando coisas, e aí a frase final era interessante. Enquanto a música de fundo rolava, a frase final dizia assim: a receita para ser feliz é sua. Os ingredientes estão no pão de açúcar. Veja que coisa interessante, um marketing muito bom, né? Aí as pessoas com certeza iam lá. Ora, se lá tem tudo que me faz feliz, é lá que eu quero estar. Mas a receita da felicidade, ela não está em nós. Ela não pode partir de nós. Ela não faz parte exclusiva da nossa essência como pessoas, como gente, como seres criados. Na realidade, quando você faz um tour pela história, a ideia da felicidade ou o tema felicidade sempre foi uma questão muito filosófica. Foi uma questão da era patrística, foi uma questão da era platônica, de Sócrates, foi uma questão na filosofia de Aristóteles. Os filósofos sempre procuraram tentar trazer para o seu público a ideia do que significa a felicidade. Esse foi, na realidade, o tema de quase toda a antiguidade, quando os filósofos eles se dedicavam à filosofia como um caminho que conduz à felicidade. E aí nasce a pergunta: o que é felicidade? Ora, no campo filosófico, da lógica, a felicidade para algumas pessoas não era outra coisa senão o prazer e o gozo. Para outras pessoas, a felicidade repousava na questão da honra, da riqueza e da glória. Ora, se você ler os grandes clássicos da antiguidade, você vai perceber que esses clássicos eles repousam exatamente nisso, naquilo que o homem consegue ter e naquilo que ele consegue ser. E nessa ideia tratava-se essa questão da felicidade. Inclusive Aristóteles, irmãos, dizia que empregar a vida para se conseguir prazer torna o homem semelhante aos escravos. Quanto mais ele doa a sua vida para ter alguma coisa, quanto mais ele entrega a sua vida para conquistar alguma coisa, na realidade ele não está conquistando. Na realidade ele está se tornando escravo daquilo que ele acha que conquista. Ora, se você olhar para a sociedade atual, as pessoas são escravas. Não somente escravas do pecado, elas também são escravas daquilo que elas buscam, daquilo que elas almejam. Quanto mais se busca, mais se dá. Eu estava falando ontem para o Atos, conversando com ele sobre idolatria, e é uma frase que eu já falei no púlpito dessa igreja, que um dos grandes problemas acerca da idolatria no coração, dos ídolos, dos altares que nós temos em nosso coração, é que todo ídolo ele vai pedir o quê? Alguma coisa de nós. Ele vai requerer de nós algo. E quando nós devotamos esse ídolo, quando nós impregnamos o nosso ser pela busca daquilo que nós achamos que traz felicidade, na realidade, se você perceber, você está escravo dessa idolatria.
E aí você acha que é feliz, quando na realidade você não é feliz coisa nenhuma. E sabe qual é o grande problema disso? É que esse conceito de felicidade também está dentro da igreja. Está em nosso meio. Talvez você não perceba, mas você é escravo de algum desejo que você tem. E você quer tanto isso, que você sofre, que você fica em agonia profunda, porque aquilo que você quer é algo não apenas de um desejo, tornou-se você escravo desse desejo. Meus amados irmãos, há uma música interessante dentro desse campo da ideia filosófica de felicidade que diz assim, ó, filosofia não me deu felicidade, explicação não explicou o que eu te fiz. É uma música que fala sobre a trajetória do filho pródigo, porque ele se torna escravo daquilo que ele desejou. Ele sai da casa do pai porque ele queria viver uma liberdade falsa. E aí ele achou que era feliz. Até que, em algum momento, tudo vai desabar. Porque uma das características da falsa felicidade e da escravidão aos ídolos que nós temos aqui no nosso coração é que, além de pedir alguma coisa nossa, eles também se vingam. Eles também agem. E a ideia do ídolo que nós temos em nosso coração é maltratar. Há pessoas que sofrem, há pessoas que estão nesse exato momento, que me escutam aqui, ou que estão em casa, ou que um dia irão escutar essa mensagem, que sofrem por causa de algum ídolo, e ele ainda não percebeu, ou ela ainda não percebeu que é escravo desse desejo que o ídolo colocou em seu coração. Interessante, há um livro chamado A História da Felicidade, é um livro que eu estou lendo, e há um momento em que o autor ele vai descrever a história da felicidade através dos tempos. Desde o momento em que o homem vai trabalhar no campo, passando pela questão da área filosófica, passando pela questão da patrística, das religiões, de todas as religiões, até os dias atuais. E aí ele vai tentar conceituar o sentido de felicidade em cada época da história da humanidade. E aí uma frase interessante que ele diz é que no século XVIII era comum na sociedade a melancolia. Agora, o que me chama a atenção nesse estudo é que ele diz que essas pessoas se davam a melancolia porque eles acreditavam que estavam diante de um Deus desprovido de alegria e de felicidade. É como se eles dissessem assim no século XVIII. Deus é um ser muito sério, que não dá felicidade, mas que inspira a melancolia no coração do homem. Será que esse Deus é assim? Será que Ele não nos dá ou não nos proporciona a verdadeira felicidade? A felicidade que realmente nós necessitamos? E aqui, irmãos, esse salmo que eu li agora para vocês, e eu li todos os 6 versículos, é um salmo sobre felicidade. Por isso que eu fiz questão de tematizá-lo. Caminhos para a felicidade, ou caminhos para ser feliz, você escolhe. O importante é que há alguém que nos dá um caminho, uma receita para sermos felizes. E essa receita para a felicidade é simples. Ela não vai requerer de nós outra coisa senão nos jogarmos nos braços daquele que quer nos tornar feliz. E que maravilha saber que Deus é um Deus que proporciona aos seus filhos felicidade. Agora, de pronto eu quero dizer, irmãos, que talvez Deus proporcione felicidade para você quando Ele lhe dá alguma coisa. Nunca achamos que Deus proporciona felicidade quando Ele tira. Sempre achamos assim, Deus me faz feliz quando Ele me dá. Mas quando Ele tira, parece que Ele é um Deus vingativo. E a minha ideia não é, em hipótese alguma essa noite, gerar em você uma expectativa falsa acerca daquele Deus, desse Deus que nós acreditamos, servimos e amamos, acerca da felicidade.
O salmo é muito simples, direto. Talvez eu nem precisasse falar acerca desse salmo, porque ele é tão lúcido. Ele é tão claro. Mas como diz um certo mestre, à guisa de introdução é importante falar algumas coisas. Meus amados irmãos, o Salmo 1, no conceito teológico, ele é a porta de entrada de todos os outros salmos. John Trupp diz que, um teólogo, ele escreveu essa frase no ano de 1660. Acerca deste salmo, ele diz assim: neste curto salmo, o salmista disse mais sobre a questão da verdadeira felicidade do que qualquer filósofo ou deles reunidos. Olha que frase interessante. Neste pequeno salmo, são 6 versículos apenas, Angel. 6 versículos, ele diz que esse pequeno salmo nos fala tanto sobre felicidade, do que todos os filósofos reunidos em todos os tempos, em todas as eras, de grande repercussão ou de pequena repercussão, não importando a época, o status, não importando qual seja a sua escola. Esse salmo, por vir da parte de Deus, orienta o seu povo acerca da verdadeira felicidade. Veja, alguém ainda disse que o que eles fizeram, na realidade, o que o escritor fez acerca desse salmo, ele coloca todos os conceitos de felicidade no bolso, como quem faz com que essas pessoas que acham que sabem falar acerca da felicidade, de fato, tinham propriedade para falar. Esse salmo ele tem duas verdades claras. A primeira, os justos são abençoados e os ímpios são o quê? Infelizes. Se você dividir o salmo, você vai ver isso de forma clara. O justo é abençoado. Quer ver? Olha o que diz aí o verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz é o quê? Vamos lá, igreja. E tudo que ele faz é o quê? Gente, eu acho que isso é o problema do Chester de ontem. E tudo que ele faz é o quê? Bem-sucedido. Os justos são abençoados. Agora, os ímpios são infelizes. Versículo 4, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Mas olha que coisa interessante. Os ímpios acham que tem o quê? A verdadeira felicidade. Inclusive, o conceito deles acerca de felicidade é abraçar tudo que se pode, menos uma ideia lógica e absoluta acerca de Deus. E aí eles acham que são felizes. Esse salmo, ele também pode ser considerado e chamado como o salmo das bem-aventuranças. Porque a frase inicial, bem-aventurado, ela faz uma conexão direta com o ensino de Jesus Cristo com as bem-aventuranças. As palavras de Jesus acerca das bem-aventuranças são palavras de vida que trazem ao homem também um conceito lógico de felicidade por meio dos ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, quando o salmista escreveu esse salmo, ele tinha um único objetivo: mostrar, não somente no Salmo 1, mas em todos os salmos, que o salmo é um caminho para ser lido que conduz ao conceito da verdadeira felicidade. A primeira coisa que eu queria falar para vocês nessa noite, acerca desse
texto que nós lemos, maravilhoso, gostoso, lúcido, que nos levará a um caminho de felicidade, é que esse texto, ele expressa algo como que alguém que está introduzindo a pessoa a um caminho lógico para ela ser feliz. A frase inicial é como se fosse um frontispício para que a pessoa, assim que ler aquele salmo, a frase inicial, ela já se conectasse diretamente com o objetivo do salmista. A palavra arqueis, no hebraico, feliz é o homem, ou bem-aventurado é o homem, mostra exatamente a capa de rosto deste salmo para todo aquele que o pegasse para ler e meditar. A felicidade é a capa de rosto deste salmo. A felicidade apresentada aqui pelo salmista, ela não é uma felicidade terrena. Muito menos é uma felicidade que se esvai. Muito menos uma felicidade não duradoura. Ela não é como as folhas secas que são levadas pelo vento. A felicidade apresentada pelo salmista, ela é uma felicidade eterna, divina, que foi, ou que teve as suas bases, e que tem as suas bases no alicerce da casa celestial. A felicidade apresentada pelo salmista é uma felicidade que faz com que o homem seja considerado como ditoso. E essa expressão, ela tem ainda duas verdades. Primeiro, ela traz uma ideia de um estado total de bem-estar, num conceito lógico de que aquele que é feliz não carece de mais nada. Veja, irmãos, é como se o salmista estivesse dizendo o seguinte: bem-aventurado, feliz o homem, ditoso o homem. E aí ele vai dar o caminho para essa felicidade. E ao dar o caminho para essa felicidade, esse homem está dotado de total bem-estar. Ele não carece de mais nada. A felicidade dada por Deus a ele, a felicidade que o Senhor colocou em seu coração, faz com que ele não necessite de qualquer outra coisa para ele ser feliz. Em outras palavras, ele está satisfeito com Deus e com seu propósito divino. A segunda coisa que essa ideia inicial nos traz é que o homem está liberto de todos os seus problemas. Ora, se você observar todo o caminho dado pelo verso 1, são caminhos que levam o homem a ter diversos problemas. Porque ele está andando no conselho de quem? Do ímpio. Andar no conselho do ímpio, naturalmente você vai ter o quê? Problemas. Ele está parando no caminho de quem? Dos pecadores. Ao parar no caminho do pecador, naturalmente ele vai ter o quê? Problemas. Ele está assentado na roda dos escarnecedores. E ao assentar-se na roda dos escarnecedores, naturalmente ele vai ter o quê? Problema. Mas o salmista dá o caminho da felicidade, mostrando que esse homem, além de não precisar de qualquer outra fonte para ser feliz, ele também está liberto de problemas, porque ele está caminhando em caminhos, em águas conhecidas, a água e o caminho direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Entende, irmãos? Quantos de vocês aqui já leram todos os salmos? Todos, levanta aqui a mão. Quando você leu, entenda que você leu, e a ideia que cada capítulo do salmo tem que trazer para você, cada salmo, é que eles nos fazem experimentar
uma profunda felicidade que é dada por Deus ao homem. Veja, Calvino, comentando acerca desse salmo, ele diz assim: a intenção do salmista é que tudo estaria bem com os devotos servos de Deus. A intenção do salmista é que tudo estaria bem com os devotos servos de Deus. Quando ele fala a expressão feliz é o homem, Calvino chega a essa conclusão de que o salmista tinha esse desejo de mostrar que tudo vai bem com os servos de Deus, que não andam no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Alguém falando, escrevendo acerca desse salmo, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, que há 3 caminhos iniciais para a felicidade do justo e 3 caminhos que levam os ímpios à infelicidade. Aí ele diz que tudo neste versículo, versículo 1, é um versículo de progressão. 3 verbos, andar, deter e assentar. A imagem do homem sendo escravo por meio do conselho, do caminho que ele tomou e aonde ele está na roda dos escarnecedores, e a sua ruína decadente, quando os ímpios, pecadores e escarnecedores fazem parte do seu rol de amizade e da sua vida particular. É como se cada passo que o salmista dá no verso 1 progredisse, primeiro, para a alegria do justo, segundo, para a infelicidade dos ímpios. E aí, irmãos, eu quero começar falando da primeira, da frase inicial. Feliz ou bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. A primeira coisa que nós devemos fazer aqui é entender ou definir quem é esse ímpio que o salmista está falando. A palavra no original do hebraico, ela fala que esse ímpio é um homem falho, pecador, aquele que é dotado de atos pecaminosos, perverso, culpado. Olha que coisa interessante. Essa expressão final, culpado, nos faz voltar para Gênesis capítulo 3, quando o homem peca e a partir do seu pecado ele se torna o quê? Culpado. E aí na doutrina da qual nós acreditamos, o homem está completamente perdido, caído, não existe nele nada de bom, não há nesse homem qualquer caminho de bondade, ele é intrinsecamente mau, perverso, ímpio. E uma vez que ele é um homem falho e culpado, naturalmente, o seu conselho trará o quê? Destruição. Destruição. Destruição em todas as áreas da sociedade. O que é que nós estamos enxergando ao longo dos anos? O que é que nós estamos vendo ao longo dessa caminhada dos últimos 12 anos? Ora, dos últimos 12 anos, não, desde o Éden. A decadência da sociedade. Homens falhos, pecadores, culpados, aconselhando a nação, aconselhando a igreja, aconselhando os santos de Deus, e a igreja calada e os santos de Deus recebendo esses conselhos. Não tem como esses conselhos levarem à paz. O ímpio, além de ser tudo isso que eu falei, ele é uma pessoa que não se interessa pela religião. É uma pessoa que não cuida da sua própria salvação e ainda atrapalha a caminhada dos santos. Quando nós olhamos para o versículo 1,
E nós fazemos essa dicotomia, essa distinção entre a alegria do justo pela felicidade real que Deus lhe dá e a tristeza do ímpio pelo caminho que ele está tomando. Tudo que nós vemos não é outra coisa senão declínio moral. Declínio moral da humanidade, dos homens, das pessoas. Hoje, acho que foi hoje, deixa eu tentar me lembrar. Acho que foi hoje, ou foi ontem, não lembro agora exatamente. Estava voltando para casa. Foi hoje. Aqui, perto do aeroporto antigo. Perto do aeroporto antigo. E aí, a galera ainda, né? Nessa pegada do final de ano, música alta, churrasco, né, todo mundo ali cantando, dançando. Aí eu vi duas crianças pequenininhas ali, talvez do tamanho da Dace do Gidel. E elas estavam com a mão assim, quase que de joelhos e fazendo um gesto com as suas nádegas. O menino e a menina. Aí eu vou de caminho para casa, aí eu olho para uma pessoa mais na frente, com o mesmo gesto, eu dizendo, olha ali, Febe, aquela criança fazendo aquilo. Graças a Deus não era uma criança, era uma véia. O meu óculos é que estava embaçado, mas era uma véia. Declínio moral. E sabe o que é mais ilógico? É que eles acham que isso é felicidade. É que eles acham que isso está trazendo completude à sua alma. É o caminho que naturalmente nós devemos nos acostumarmos a ver daqui para frente. Porque uma vez que o evangelho não pode mais entrar nas escolas, uma vez que o evangelho é retirado das universidades, uma vez que o evangelho é retirado da sociedade, o declínio moral será pior. É tudo que nós estamos vendo. O conceito de felicidade para a igreja deve ser o conceito correto. Correto. Alguém tem uma expressão interessante na área teológica que diz assim: os ímpios têm seu conselho, os pecadores o seu caminho, e os escarnecedores têm sua roda. E tudo isso faz sentido na orquestra que nós estamos vendo da imoralidade diante de nós. Veja, irmãos, os ímpios têm o quê? O seu conselho. Os ímpios têm o seu conselho. Aitzá é a palavra no hebraico, que dá uma ideia de conselheiro e alguém que tem desígnios a oferecer. É lógico que, olhando para o texto, nós não vamos saber exatamente que tipos de conselhos são esses. Mas eles são dados. E nós sabemos que esses conselhos não são conselhos bons. Quem unicamente dá conselho bom para nós é quem? Deus. Os nossos pais. As pessoas da nossa família. Crentes verdadeiros. Usados pelo Espírito Santo. E nós temos que ter até cuidado com o conselho de gente dentro da igreja também. Porque nós não sabemos qual é o conceito de felicidade para ele. Qual é o conceito acerca de Deus. Não sabemos. A gente vê as pessoas aqui sentadas, olhando para mim, adorando, louvando, mas vai que na cabeça dessa pessoa tem uma heresia, uma loucura teológica. Aí vai aconselhar uma pessoa. Todos têm que aconselhar, mas para aconselhar tem que estar apto para o aconselhamento. Senão todo mundo vai se oferecer para dar conselho. Ele já pensou, o conceito errado que eu tenho sobre Deus é o conselho que eu vou dar para a pessoa. Uma vez eu cheguei numa igreja e fui cercado por um monte de mães.
Aí essas mães disseram assim: deixe nossos jovens ser felizes. Eu fiquei em crise na hora, porque, poxa, o pastor atrapalhando a felicidade da igreja? Qual era? Gente, o que é que eu estou fazendo? Deixem eles fazerem o que eles quiserem. Inclusive sexo. Temos que ter cuidado. Nós não sabemos quais são, de fato, aqueles irmãos que estão aptos, cheios do Espírito Santo, para ir andando no conselho de Deus. Os ímpios têm o seu conselho. Portanto, é importante notar que a palavra andar no conselho dos ímpios é uma metáfora para perseguir um conjunto de escolhas morais da vida. A palavra andar é uma metáfora que leva a pessoa a perseguir um conjunto de escolhas morais na sua vida. A felicidade, irmãos, portanto, não reside em amar mais, em ser amado, em ter, em ser, em ter honra, em conquistar alguma coisa. Tudo isso passa. Tudo isso vai acabar. A felicidade real, ela só pode ser encontrada em Deus e em seu Filho Jesus Cristo e na pessoa do Espírito Santo, aplicando a palavra e a obra da salvação em nosso coração. Eu queria fazer algumas aplicações aqui rapidinho, irmão. O conselho que o faz feliz, ou que me faz feliz, é o conselho que nos torna sábios e moralmente capazes. Em outras palavras, é o conselho do nosso Senhor. Veja, quem anda no conselho do ímpio vai se autodestruir. Não tem como. Eu estava vendo outro dia, a presbítera Ebenezer, uma reportagem, sobre uma determinada personalidade da mídia, que é cantor, é homem, mas é chamado de mulher. Certo? É homem, mas é mulher ao mesmo tempo. Para mim, homem é homem e mulher é mulher. E morreu Maria Preá. Não tem outro conceito para mim. Certo? E é cantor. Sabe onde esta pessoa começou a cantar? No coral de uma igreja presbiteriana. Estava num podcast falando. Eu comecei a cantar numa igreja presbiteriana. Aí colocaram no grupo de pastores. Foi uma loucura para saber qual era o pastor que tinha deixado esse rapaz cantar. Isso não importa mais. Isso não importa mais. Se você fizer um tour histórico sobre as grandes vozes, sobre as grandes personalidades, eles tiveram, a maioria deles, formação na igreja. Estudaram em escolas protestantes, tiveram acesso à palavra de Deus. Mas o que acontece? Andaram no conselho dos ímpios. Diz a história, não sei se é verdade, mas está lá a história, que certa feita o pastor da família do Elvis Presley chegou para ele e falou para ele que ainda dava tempo para ele pensar acerca da salvação, e ele disse que no caminho aonde estou e aonde eu cheguei não dá tempo mais de pensar em nada. E tudo que ele queria era o quê? Alçar voos maiores, poder, fama, dinheiro. Atenção, jovens, vocês que estão aqui, e os velhos também como nós. Por favor, nenhuma mulher se sinta constrangida de eu ter lhe chamado de véia. É só coisa de cearense mesmo, tá bom? A minha esposa já está olhando ali para mim, ali assim, ó. Em casa ela vai conversar comigo. Veja, por que você está cursando essa faculdade? Ou por que você quer cursar uma faculdade? Se o teu conceito de felicidade for essa faculdade, eu quero dizer que você vai se dar mal.
Eu tenho que ter esse curso, eu tenho que ter isso, eu tenho que comprar isso, porque isso me faz feliz. Esse é o conceito errado, é o caminho do ímpio, é o conselho do ímpio, é o conselho do Deus do dinheiro, é Mamon. Mas se você disser assim, eu quero entrar nesta faculdade para servir a Deus, para que esse curso seja uma bênção na vida das pessoas, na vida da igreja, na vida da família, na minha vida, entre, lute, estude, trabalhe. Adam Clarke diz que dentre milhares, esse homem anda para a concretização do fim para o qual Deus o criou. Irmãos, o nosso conceito de felicidade, a nossa ideia de felicidade deve repousar especificamente no entendimento acerca do que ou para o que, ou qual o motivo da nossa existência. Você já parou para pensar que isso também é uma questão filosófica? Por que eu existo? O porquê que Deus me colocou no mundo? A resposta é clara. Breve Catecismo, pergunta número 1. Vamos lá, todo mundo da igreja? Faça a vergonha, não. Vamos lá. Qual é o fim principal do homem? Isso é felicidade. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus em cada desejo, em cada vontade. Glorificar a Deus nos meus relacionamentos, nos caminhos que Deus está trilhando para mim. Eu não vou ser feliz se eu escutar o ímpio. Eu serei feliz quando eu entender qual é o objetivo pelo qual Deus me criou. Você não foi criado para ser uma máquina de estudos, uma máquina de ter coisas, uma máquina de compra, uma máquina de querer, uma máquina para ter fama, uma máquina humana. Não, você foi criado, nós somos criados para glorificar a Deus. Esse é o conselho que faz o justo ser feliz. Esse é o conselho que faz o justo ser feliz. Você não casou para você ser feliz. Muita gente sai de casa procurando felicidade no outro lado da moeda, né? E aí quando chega lá, junta as escovas de dente, vai ver que não é assim. Nós não casamos para fazer a outra pessoa feliz. Nós casamos para juntos glorificarmos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso é felicidade no casamento. A felicidade do casamento está aí. A felicidade é esse caminho que nos leva à busca da sabedoria. E Deus está mostrando qual é esse caminho. E esse caminho é o Evangelho de Jesus. E esse caminho do Evangelho de Jesus nos faz chegar à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Para que coisa melhor em saber exatamente que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Às vezes a gente está lutando tanto por uma coisa, lutando, buscando, sendo infeliz, chorando, se angustiando, e aí quando você para, a palavra de Deus é tão clara, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, aquilo não foi a vontade de Deus. Por isso que o conceito de felicidade não é sempre Deus me dá, Deus me dá. O conceito de felicidade é eterno, o conceito de felicidade em Deus e na sua palavra é Deus também, não dando, Ele me faz feliz. Deus tirando, Ele também me faz feliz. Qual é a célebre frase de Jó acerca do conceito de felicidade e contentamento? Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não estamos prontos, muitas vezes, para fazer essa oração. Quando Deus não nos dá, quando Deus tira, o nosso mundo, ele cai.
ele cai. Veja, irmãos, é interessante que muitos dos conselhos que os ímpios vão nos dar são conselhos que fazem sentido. Quer ver um exemplo? Um conselho assim, para nós que somos homens. Troca de carro. Não é? Porque o cheiro do carro novo ou seminovo para o homem, parece que ele está lá no Éden. Você que é homem, você sabe do que eu estou falando. Não é? A potência, a tração 4x4, não é? Aquela coisa robusta. E aí você respira, que felicidade. Isso realmente traz felicidade, é um conselho até interessante. Para as mulheres, o que vai você feliz? Qual o conselho que uma pessoa ímpia dá a você que te faz feliz? Você sabe. Sabe que a mulher vai se sentir feliz? Quando ela consegue ter paz dentro de casa. O homem não reclama, não joga toalha na cama, não bagunça tudo, não compra cachorro. Para alguns é a compra do cachorro, para outros não é. Eu digo isso porque eu recentemente troquei aí, peguei uma filha brasileira aí. Para alguns o conceito de felicidade não é isso. É não ter. Veja, irmãos, o conceito de felicidade que o ímpio traz, o conselho é válido muitas vezes. Mas o grande problema é que quando o ímpio dá conselho, ainda que seja um conselho válido, ainda que seja um conselho lúcido, é um ímpio dando conselhos a você. Você pode estar morrendo de felicidade, mas é um ímpio dando conselho a você. E sabe o que é que vai acontecer? Vai dar errado. Vai dar problemas. Vai dar bug, vai bugar em algum momento. Os ímpios aconselham porque a fonte da sua felicidade não é outra. A fonte da sua felicidade, ela é perecível. O conceito de felicidade em Santo Agostinho é algo interessante. Santo Agostinho dizia que o conceito de felicidade não pode residir naquilo que perece, naquilo que vai embora, naquilo que se estraga, naquilo que se acaba. Logo, o conceito de felicidade não pode repousar na pessoa, não pode repousar naquilo que eu compro, não pode repousar em coisas. Logo, o conselho de felicidade para Agostinho de Hipona é Deus. Porque Deus, Ele não se acaba, Ele não se esvai, o ferrugem não vai corroê-lo, Ele é eterno, Ele não vai perecer. Entenda, esse é o conceito de felicidade, Deus. O homem que tem Deus e é satisfeito com Deus, ele é feliz. Mas o homem que não é feliz e não está contente com aquilo que Deus lhe deu, ele vai se entregar ao conselho do ímpio e vai ser a pessoa mais infeliz do mundo, mas sem perceber que ela é infeliz, porque a felicidade é ilusória. Amém? Eu quero concluir, irmãos, perguntando a você, o que é que faz você feliz? O que é que faz você feliz? A nossa felicidade não pode ser fruto daquilo que é perene. Ela é, antes de tudo, um andar não tortuoso, um caminho não destrutivo e um conselho que não pode vir de um ímpio. Deus, como diz as Escrituras, é conselheiro. A felicidade não pode ser em estar a repousar ou repousar em honra, coisas e poder. Tudo isso acaba. A nossa felicidade é Deus. Amém?
Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.